Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Casos de Polícia. Eu sou Carla Albuquerque, tenho hoje aqui comigo a querida delegada, a doutora Patrícia Chalfun. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês, estou à disposição que vocês precisarem. E hoje, doutora Patrícia, nós vamos falar aí dessa questão da operação contra o tráfico de pessoas, né? O tráfico internacional de pessoas. Inclusive, foi deflagrada uma operação, né, da Polícia Federal, que é a Operação Infame, correto? Sim. E São Paulo atuou ali, né, ajudando, né, em paralelo com a Polícia Federal, na captura, né, dessas pessoas que são procuradas. E o que é interessante em relação a essa operação, porque não é uma coisa nova. A gente vem falando, né, já há algum tempo da questão do trabalho análogo à escravidão, que infelizmente pega essa comunidade de paraguaios, bolivianos, que vêm para cá, para São Paulo, principalmente para a região de São Paulo, com uma promessa de trabalho, de emprego. Eles acham que vão deixar o país deles, vão chegar aqui e vão, né, ter emprego, vão ter uma fartura financeira e nada disso acontece, gente, porque na grande maioria das vezes essas pessoas trabalham longas horas, mais de 15 horas, e, enfim, esses traficantes de pessoas, né, prometem casa, alimentação, mas descontam de um salário que está, inclusive, muito abaixo, né, do mínimo, vamos dizer assim, exigido, né, pela nossa Constituição, para que as pessoas recebam pela sua quantidade de horas trabalhadas. Então, eles estão sempre devendo dinheiro para esses traficantes. O que é muito triste, doutora, é que, inclusive, eles retêm a documentação dessas pessoas que não conseguem, inclusive, voltar para os seus países de origem. E São Paulo é um local onde isso vem acontecendo com bastante frequência. A gente teve até aquele caso daquele menininho boliviano que acabou, inclusive, chorando. Lembra desse caso? Sim, Já sim, tem algum sim, tempo. tem tempo. E ali na região do Brás, porque assaltaram o local onde a família morava e, infelizmente, mataram o menino. Sim. Doutora, como é que a gente vai lidar com isso? Olha, essa questão é bem sensível. Eles vêm para cá justamente com essa promessa de melhora de vida e eles estão vivendo em condições precárias no local onde eles moram. Então, essa promessa é o atrativo, é onde os bandidos acabam pegando essas pessoas e trazendo para cá. E elas acabam tendo a vida delas cerceada, vários direitos são violados. E, especialmente, você tocou num ponto sensível, eu já peguei casos de bolivianos, né? É importante ressaltar, tivemos casos aqui, né, o Brasil ele é rota tanto de chegada como de saída, né? Temos casos de brasileiros que vão para fora, a Europol atua, né? Tivemos um caso que teve Brasil, França, inclusive eu atuei num seminário lá em Portugal, em Coimbra, sobre esse tema, tráfico de pessoas. A gente estava estudando esse caso da França, a Europol junto com São Paulo, junto com a Polícia Federal, tivemos a participação principalmente da Polícia Federal e foram presos mais de 10 brasileiros, fora portugueses, franceses. Então, muitas vezes, não é só aqui no Brasil. Essas quadrilhas, elas têm ligação com o exterior. Isso que a gente precisa descobrir. Se esse caso específico também tem alguns reflexos, que geralmente tem, né? Não é só o Brasil, são envolvidos vários outros países. E por isso que é a Polícia Federal quem atua, tá? A gente aqui em São Paulo, aqui em outros estados também atuamos, mas quando tem repercussão naquele local específico. O que é raro, geralmente são vários países, né, que atuam. E a legislação brasileira, o Código Penal atualmente, trata no artigo 149-A do tráfico de pessoas. Temos várias situações, não só a escravidão, temos também a exploração sexual, que é entre aspas, um mercado que vem crescendo muito. Muito. Nossa, é impressionante a quantidade de casos que a gente vê. Principalmente quando a gente fala, né, aí do tráfico
seres humanos para a questão sexual, ele é muito grande no norte e no nordeste do nosso país. Sim. Infelizmente, né, você ali envolve inclusive menores de idade. Sim. Eles trazem aquelas pessoas todas que estão naquelas regiões ali, né, fronteiriças. E aí o que acontece? A pessoa vem para cá também com uma promessa que vai ter uma vida melhor e acaba sendo envolvida aí nessa trama horrorosa. Inclusive a gente tem um turismo sexual muito grande, né? Aí, eu não consigo entender como é que o Brasil ainda não conseguiu combater esse turismo. Eu também. Assim, você faz uma pesquisa rápida, você entra em qualquer buscador, você coloca lá turismo sexual. O Brasil é um dos primeiros a aparecer e aí eles vendem pacotes. Sim. É impressionante a quantidade de coisas que você acha e assim, eles vão evoluindo de uma forma, você descobre como pegar determinado crime, determinado local, determinado modus operandi. Eles vêm com outro. E tem público. E o público é absurdo. Nossa Senhora. Porque eles vêm para cá não para fazer turismo, eles vêm para fazer turismo sexual. Sim, exatamente. Agora, doutora Patrícia, quando a gente fala aqui, né, dessa questão do trabalho análogo à escravidão, é um crime federal. Sim. Né? E o que acontece? Quando a gente está tratando da questão dos paraguaios e bolivianos, a grande maioria deles é recrutada para essa área do vestuário. A gente encontra ali uma grande quantidade de pessoas morando, comendo, vivendo, né, e trabalhando no mesmo local, ali com um monte de máquinas de costura. É um lugar insalubre, com criança. É um absurdo. Agora, como que a polícia de São Paulo atua em relação a esses casos? Porque tem o crime, né, do trabalho análogo à escravidão, agora tem as empresas que estão, né, consumindo produtos dessas pessoas que estão sendo escravizadas, que é um grande absurdo. Sim, temos crimes federais e a gente, como Polícia Civil Estadual, também tem campo de atuação. Inclusive, não só na parte da empresa, mas a gente pode trabalhar aqui o cárcere privado, que é um delito estadual. Tudo bem, a gente pode, em muitos casos, a gente acaba trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, porque a gente vai esbarrar na questão do tráfico de pessoas. Mas também dá para colocar aqui uma tortura por conta das condições em que essas pessoas vivem, né? Flagrante, Sim. Elas não comem, não têm direito a saída, não têm direito a nenhum descanso. Então a gente visualiza aqui uma série de questões que vão resvalar nos direitos humanos. Então dá para colocar uma lesão corporal. Olha, eu peguei um caso em que eles estavam costurando, porque eles são captados para isso. Exatamente. Eles sabem que eles vão trabalhar confeccionando roupas. Então, eles já vêm para cá com essa ideia, tá? E na cabeça deles, para você ver como está enraizado, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar os valores, porque isso para eles já é uma coisa que eles sabem que vem. Eles já têm até mais ou menos a rota, eles sabem para que eles vão vir, enfim. Peguei um caso em que eles estavam confeccionando roupas e sabe como que a gente descobriu? Porque o vizinho, o cara batia na mulher, tá? O que era responsável ali por aquela oficina, ele batia na mulher. Ele também, né, tinha um boliviano lá e ele batia na mulher. Então, chegou na delegacia uma denúncia de violência doméstica. A gente foi no local, o que a gente descobriu? Tráfico de pessoas e trabalho com condições análogas à escrava. Então, chega para nós, muitas vezes, outro crime. E a gente acaba descobrindo uma teia, né, a investigação ela é mais complexa, ela acaba abrindo outras linhas de investigação. E aí, doutora Patrícia, isso tudo é muito triste, mas quando a gente olha para esse crime, porque é um crime muito grande, né? É um crime muito absurdo. E complexo de investigar. Exatamente. Como é que os consulados e as embaixadas, principalmente do Paraguai e da Bolívia, né,
estão trabalhando. Porque, assim, quando a gente para pensar, existe, né, alguma campanha, é feito campanhas nos países de origem dessas pessoas, porque a gente chegou a entrevistar uma época, né, 2 bolivianos, e eles vieram com uma promessa, não, a gente vai ganhar um bom salário. Enfim, o país estava passando por dificuldades, eles estavam com muitas dificuldades em arrumar trabalho, e eles vieram com essa promessa de que viriam trabalhar no Brasil, que iriam ser bem recebidos e que receberiam um salário como qualquer outro brasileiro. E só que isso não é uma verdade. Não. Então, eles vêm enganados. Né? Não é que eles sabem que eles virão para essa área da confecção, mas eles não sabem que serão escravizados. Eles não sabem que serão escravizados. Então, é assim, mas o que me choca é porque eu perguntei, mas não existe nenhuma campanha esclarecendo, porque era o mínimo que, né, campanhas fossem feitas naqueles determinados países, falam, olha, essa promessa não existe, o que acontece, se você for, existe uma grande possibilidade que você vai acabar nessa situação, né? Inclusive, campanhas para explicar que eles não podem, né, entregar seus documentos, porque isso, inclusive, é feito com brasileiras que vão para fora, Sim. também com promessas de que vão trabalhar, vão ganhar bolsas de estudos, meninas muito novas. Vão dançar. Já ouvi casos que elas dançam, e aí ela, não, é a companhia de dança. Exatamente. E aí o que acontece? Tem os seus documentos retidos e vão ser encaminhadas para o tráfico de pessoas, mas para essa área, né, do tráfico sexual. Existe alguma coisa, porque assim, eu não vejo uma preocupação muito grande dos consulados e tampouco da embaixada, para ajudar, inclusive, essas pessoas. A gente tem uma enorme dificuldade, inclusive, em entrar em contato com essas embaixadas. Às vezes, de madrugada, a gente tem um boliviano preso, né? E essas embaixadas, a gente não tem, é difícil você ter acesso a eles. Então, já começa aí. A primeira dificuldade da polícia é em contactar os consulados. A gente não tem. É difícil, para você chegar, a gente consegue, mas olha, é muito difícil. Eu acho que não tem nenhum trabalho voltado para essa informação. Eles simplesmente não têm orientação nenhuma. Somos nós que a gente pergunta isso, mas por que você deu? Mas por que o documento não está com você? Eles chegam na delegacia sem documento, sem nada. Eu vejo um monte sem documento, sem informação. Veio com os filhos. Olha que triste. A família toda vem. Muitas vezes não veio só a pessoa, já vi casos que vem filho, a mulher, vem todo mundo para o Brasil. Porque eles realmente acreditam que vão melhorar de vida aqui, que vão ter uma condição. E eu acho que isso é uma organização criminosa, né? A gente fala máfia, mas uma organização criminosa muito atuante, porque não tem informação. Muito bem estruturada, muito né? Estruturada, muito estruturada. É muito estranho, né? E eu, assim, inclusive, aqui no nosso país mesmo, no Brasil, também tem pouquíssima informação. Inclusive para que brasileiros ajudem essas pessoas. Sim. Entende? Porque, assim, essas pessoas estão vivendo em condições subhumanas. Sim. Assim, não é possível que você ache ok você comprar uma calça barata, né, uma camiseta barata. A que preço isso? A que preço? Porque, assim, a gente está né, fazendo com que pessoas vivam estimulando, né? Exatamente, em condições, assim, degradantes. E é o que você falou, uma família inteira. Agora, como é que eles chegam? Eles chegam via aérea, via terrestre? Olha, outro ponto importante. Eu perguntei uma vez, mas como você ficou sabendo que você ia vir para cá? São pessoas conhecidas deles. Olha como a teia. Rede. A rede é. Eles falaram que chegaram aqui de um conhecido, alguém da família. Então, assim, eu fico imaginando, porque eu não sei tanto de lá. Eu estou aqui, né? E eu investigo o crime que acontece aqui em São Paulo. Então, olha o absurdo. Ele chegou aqui, não é só, às vezes, através de um anúncio de uma pessoa que ele não conhece. É de gente que ele conhece lá, que põe ele aqui. Então, alguém conhecido da família que introduziu e fez esse intercâmbio. A maioria das vezes é de ônibus, não é de avião.
A maioria das vezes é ônibus, é terrestre. Então, mas se já existe uma rota conhecida, eles vêm de ônibus, né? Sei lá, pode... Os casos que eu peguei, pelo menos, na Ou maioria das vem vezes, de com ônibus. uma van. Vamos pegar ali van. o Paraguai ali, isso né? Porque assim, eu sei que tem vários transportes, inclusive empresas de ônibus clandestinas que estão trazendo esses, né, mesmo. imigrantes ilegais. Inclusive porque eles entram de forma ilegal aqui no Brasil. A gente não tinha que ter uma maior, inclusive, atuação da própria Polícia Federal nessas fronteiras? A Polícia Rodoviária precisa fiscalizar isso. A Polícia Rodoviária Federal, Federal. Isso. Não tinha que ter uma fiscalização maior? Vai para onde, como é que você está entrando? Enfim, avisar, ter uma monitoração. Porque mesmo esses ônibus clandestinos, eles precisam ser emplacados. Então, você vai chegar em alguém. Sim. Você vai chegar numa cooperativa de ônibus clandestinos. E é impressionante como tem problema com ônibus clandestinos, né? Muito. A placa não bate, o chassi não é dublê. Com vários crimes, né? O que a gente já pegou aqui, que é cooperativa de ônibus clandestino, cooperativa de transporte clandestino, que são vans também, né? E aí, assim, mas o que na sua visão, né? Porque você é uma policial bastante experiente, e que realmente veste a camisa para tentar, né, combater o crime. O que a gente precisa fazer? O que precisa ser feito? Porque a gente está precisando de muita atuação. Não adianta só chegar aqui, é o que você falou, a polícia vai e prende, né? Sim. Vai prender o quê? O coitado do boliviano que chegou? Coitado. Que é um coitado. É um coitado. Você está sendo preso por quê? Porque ele está sendo escravizado? Não, porque ele está sem documentos, possivelmente. Não tem documentos. E aí faz o quê? Deportado, né? A gente tem que deportar. Aí tem que deportar. Aí eles chegam a entregar quem são essas pessoas que os trouxeram para cá, para São Paulo, para o Brasil? Eles têm muito medo. Eles têm muito medo. Provavelmente eles são ameaçados. Porque eles dão nomes, eles não dão assim, é conhecido. É difícil a gente chegar na pessoa. É muito difícil essa investigação. O que eu acho que deveria acontecer no governo brasileiro, tá? Estou falando do governo brasileiro. Tem que informar as pessoas e tem que ter uma fiscalização maior nos pontos de entrada. Sim. Né? Ponto de entrada e aqui em São Paulo, quando chega aqui, porque São Paulo está aumentando demais a quantidade de pessoas, de bolivianos que vêm para cá. Na zona norte de São Paulo, que é o foco, né? Ali no Bom Retiro e na Zona Norte. Vejo muito boliviano ali aqui em São Paulo, capital, Zona Norte de São Paulo. Aumentou demais a quantidade de bolivianos que vêm para cá com essa promessa. Então, aqui o governo, penso eu, estou falando aqui de estratégia para prevenção e combate dessa espécie de delito. São Paulo, Zona Norte. Não, tem que ser feito alguma coisa. E assim, programa com a prefeitura que seja. De forma urgente. Porque uma outra coisa, um outro dado que trouxeram para a gente é que são os próprios bolivianos, vamos pegar aqui agora a questão da Bolívia, que escravizam os bolivianos. Não é que são brasileiros escravizando bolivianos. Não, são bolivianos escravizando bolivianos. Então ele conseguiu ali ter uma ascensão dentro do, vamos dizer, da organização criminosa. Ele cresce e traz mais gente e vai escravizando. É praticamente quase como um sistema de pirâmide, né? Você sobe um pouquinho e você tem que trazer mais uns 5, 6, não sei, 10 pessoas para fazer esse trabalho. Esse cara que está aqui está negociando, porque ele está vendendo o serviço dele. Aí as empresas que estão comprando dessas facções, né, da área do vestuário, estão fechando os olhos, dizendo, mas eu não sabia. Gente, mas você tem que saber. Você tem que saber, é um mínimo. Se eu vou terciarizar esse serviço, eu não quero ter essa mão de obra, né? Então, eu vou  para a minha empresa que essa questão, né,
da costura, da confecção da minha peça. Você tem que saber quem é que tá trabalhando ali, em que condições aquelas pessoas estão trabalhando. Por isso que eu acho que o governo deveria fazer algumas campanhas e até acrescentar. Porque se essa empresa está comprando, ela tem uma responsabilidade, né? Sim. Análogo ao que uma receptação, vamos colocar assim, melhor dizendo, né, que a gente tem aqui no Código Penal. Ela está comprando algo que é produto de crime, certo? Certo. Ela está adquirindo Eu entendo algo, isso, que é um produto de crime. é um produto de crime. Então, ela tem responsabilidade, né? Eu acho que vamos pegar... Vamos falar de forma mais direta e acessível para as pessoas entenderem, né? As pessoas estão mais acostumadas com o estelionato. Todo mundo, hoje em dia, o estelionato é um delito que cresceu absurdamente. No estelionato, o que a gente tem? A pessoa, né, tem uma vantagem, ela é atraída com essa vantagem. Então, eu acredito que essas empresas podem sim responder, mas teria que verificar um tipo análogo eu acho que dá para colocar até dependendo do caso concreto aqui, a pessoa que compra, porque tem que ser específico, né, poderia também ser encaixada num delito dessa espécie. Né, na cadeia do crime, porque não é possível. Olha só, né, você né, montou uma empresa, né, você quer ter, sei lá, a sua grife, né, você quer ter a sua empresa que vai trabalhar nessa área do vestuário, aí você resolve que você vai terceirizar essa parte, que é o que eles chamam de facção, né, onde eles fecham as peças saem cortadas, na grande maioria das vezes, dessas empresas, vão para essas facções, né, do vestuário, da confecção, onde eles vão fechar camiseta, calça, enfim, vão fechar todas as peças e devolvem para a empresa que vai vender. Coloca lá a sua etiqueta e vai vender. Só que quem que está fazendo esse serviço? Não são brasileiros. São bolivianos escravizados. Exatamente. Na grande maioria das vezes são bolivianos e são paraguaios, que estão ali, escravizados, trabalhando horas e horas e horas, numa condição degradante, sem alimentação correta, sem ter onde dormir, com pouca iluminação, porque, inclusive, é um trabalho muito desgastante, né? Eles trabalham à noite, então você imagina, a iluminação se não for, né, boa, você não enxerga direito. Eles não têm acesso à saúde. É tão triste quando a gente olha essa situação e pouco é feito, porque assim, não são brasileiros, então... Sabe, a sensação que eu sinto é que não tem muita preocupação. Sim, só porque quem não se são preocupa brasileiros. com eles acaba sendo a própria polícia. De novo, né? Só quem se preocupa com os grandes... Eu digo que vai lá realmente onde ninguém quer mexer, né? No esgoto, mano, é a polícia. Que aí a polícia tem que resolver... Tudo cai na mão da polícia, porque nada está sendo feito. Aí nós temos aqui a embaixada, nós temos o consulado, que, gente... outra questão aqui, São né? seres humanos. Como eu estou pensando na parte processual, porque eu trabalho com inquérito, então eu tô pensando na parte processual. Como que a gente prova, né? A gente tem que pensar nisso aí. Como que eu vou provar? Porque essa empresa provavelmente vai alegar o quê? Mas eu não sabia. Nunca ninguém sabe. Né? Então, como que você vai provar o dolo? Porque esses delitos pressupõem o dolo. Não existe delito patrimonial, salvo uma exceção lá na receptação culposa, mas 90% dos delitos patrimoniais pressupõem o dolo. E como você vai provar que essa empresa tinha o dolo ali, né? Então é muito difícil. Então tem que mudar a legislação também. Não, tem que mudar a legislação de forma urgente. Eu acho que falta um pouco de empatia de nós brasileiros em relação a essas pessoas. Sim, sim. Sabe, a gente não tem que virar a cara e falar, boliviano aqui, paraguaio, enfim. Não, são seres humanos que vieram para cá, na grande maioria das vezes, iludidos. Não falam, quer dizer, não falam português. Até que a língua, você até consegue se entender, né? Porque o espanhol tem coisas que, né... Que a gente consegue adaptar e entender, se entender. Fala o portunhol, né? Dá para, não é que ele veio falando uma língua completamente diferente, né? Sei lá, tá falando alemão ou, né, uma outra língua complexa. E assim,
E eles ficaram meio invisíveis, né? Aquela coisa, é o mesmo problema, doutora Patrícia, dos moradores de rua, né? Que foram invisibilizados. Esses imigrantes aqui também são invisibilizados. E a gente realmente precisa que algo seja feito. Agora, é um absurdo que o próprio país, né, a própria embaixada, não trabalhe, sabe, com informação pesada. Fala, olha, não atravesse a fronteira, cheque se, enfim, se esse trabalho realmente existe. Assim, sabe, assim, ele veio para o Brasil, então quando você está entrando, ele, né, então passa essa informação. Checar não, mas você não pode trabalhar no Brasil, você não... Né? Ou, digamos, não, pode, então deixa eu ver se esse trabalho aqui realmente existe, se essa empresa é idônea. Porque toda empresa tem que ter um CNPJ. Né? Sim. Entende? Sim. Também trabalham na ilegalidade, não pagam impostos. É um problema gravíssimo. Sim. É um problema muito sério, é um problema para a economia, é um problema humano, né? É um problema, sabe, a gente está falando de direitos humanos. Você está falando de direitos humanos. Entende? Essas pessoas escravizadas. A gente está em 2023, né? Quando eu olho a palavra escravidão, análogo à escravidão, dá uma dor no coração. Como é que a gente, né, aceita isso? Isso é inaceitável. É inaceitável. Como é que nós não temos um trabalho da Polícia Rodoviária Federal para a checagem dessas pessoas? Como é que elas estão entrando aqui? Em que condições? Para onde vão? Né, não ter uma rastreabilidade desses ônibus clandestinos. É um absurdo isso. Isso é um absurdo, uma vergonha. E sabe o que é mais triste? Que tem aqui uma pesquisa, né, que é da Organização Internacional para a Migração, que coloca o seguinte, como a questão do tráfico, né, é da Polícia Federal, né? Então, o que acontece? Ele dura, em média, 10 anos, todo o processo, do momento quando o crime acontece até o término dele. 10 anos. Os outros processos duram, em média, 5 anos. Esses processos que estão ligados à Polícia Federal. Ou seja, é tempo demais também, né? Eu acho que a dificuldade é processual. Eu acho que a dificuldade... demora tanto por conta da dificuldade em comprovar. Eu acho que o principal aspecto é esse. O que essa organização nos traz aqui é que eles apontam, né, que acho que é informação inclusive da própria Polícia Federal, é dificuldade de encontrar os réus. É processual. Entende? Então, você fica naquela, né, corre daqui, corre dali... E eles vão se escondendo, porque exatamente essas pessoas, de novo, gente, infelizmente são bolivianos escravizando bolivianos, são paraguaios escravizando paraguaios, né? É uma realidade. E a estrutura deles é muito articulada, então, às vezes, a dificuldade de achar o réu, que eu já peguei, inclusive, nesse caso, que estudamos lá em Coimbra, foi o seguinte, nem eles sabem quem são, sabe? Eles não têm essa... Então, a teia é tão líquida, fluida, que você não consegue achar de propósito. Então, é muito estruturado. Então, Por isso que eu acho que a gente precisa da ajuda da própria sociedade, né? Sim. Nós temos que denunciar. Sim, ajudar. E informar também, porque como que você vai prevenir? A pessoa tem com informação, né? Eu já falei isso aqui em outros programas, a informação é essencial para prevenir. Como que aqui também no Brasil, não só lá, mas aqui também tem que ter um controle. Peraí, tanto a gente está falando dos bolivianos que chegam aqui, né? Estamos falando deles, mas também tem os brasileiros que vão para lá. Então, você vê que não é uma questão só, porque tudo bem, o Brasil, vamos pensar assim, lá talvez as pessoas não tenham as mesmas informações, mas saem pessoas daqui e vão para lá também. Então, precisa investir em campanhas. Você sabe que, inclusive nas saídas, né, em aeroportos, rodoviárias, assim, eu viajo bastante, né? Por exemplo, os Estados Unidos,
ele tem muitas coisas ruins, mas também tem muitas coisas boas. Eu acho que assim, a gente tem que copiar o que é bom. Fica aprendendo. Assim, dependendo do aeroporto que você chega nos Estados Unidos, né, e eles sabem aonde, por exemplo, aeroporto X é muito procurado para o tráfico de pessoas. Então, você tem lá um monte de alertas. Se você acredita que está sendo enganado, que você tem alguma promessa de trabalho, nananana, saiba que se você não tiver o visto para trabalho, você é um imigrante ilegal, você não pode entrar, procure. Quer dizer, até você chegar na checagem de passaportes, você vai passando por uma quantidade absurda de informações. Eu né? nunca vi aqui. Eu também nunca vi. E vou falar, e não é que a informação está em inglês. Ela está em inglês, ela está em espanhol, ela está em várias línguas, exatamente que é, inclusive, para aquele viajante que está vindo de um outro país, consiga entender o que está sendo dito, escrito ali. Então, aqui no Brasil eu também nunca vi, nem na saída e nem na entrada. Né? A gente viaja, você tudo bem, você é brasileiro, mas, enfim, poderia ter todo esse trabalho. Na Europa, quando você chega, mulher, desacompanhada, automaticamente você é parado por um agente oficial, na grande maioria das vezes ele pede seu passaporte, ele pergunta aonde você vai, principalmente as mulheres que são muito novas, né? Sim. As da minha idade já não estão com esse problema. Mas, assim, eu canso de ver. Então, assim, na Espanha, na Itália, na França, elas chegam e eles perguntam, você está vindo aqui a passeio, vai estudar? No trem lá, quando eu passei lá... Pedem para ver o passaporte, checam, enfim, as informações, inclusive para tentar coibir essa questão do tráfico internacional ligado ao turismo sexual, à escravidão sexual nesses países. Então, mas eu nunca vi isso aqui. Nunca vi. Eu nunca vi. Então eu acho, a gente está atrasado em muitas coisas, porque às vezes era uma checagem de documentação ali, não precisava nem chegar no controle de passaporte, né? Você tem um agente, da polícia, e tem sempre um homem e uma mulher, né? Eles param, eles conversam, porque muitas vezes você pode estar numa situação de perigo dentro e eles conseguem, porque aí a doutora pode explicar muito bem, o policial experiente, ele sabe se está acontecendo alguma coisa com aquela pessoa, ela começa a ficar nervosa, Sim. ela fica ansiosa, não é verdade? O corpo dá vários sinais, né? Então, os policiais, o cotidiano da vida policial ensina. Às vezes a gente tem estudos na academia, mas o cotidiano da vida policial é uma escola maravilhosa. E muitas vezes, até do olhar da pessoa, não precisa nem estar tão, mas às vezes o olhar já diz muito pra gente. As condições em que ela tá, unha, tudo, você já olha tudo. Então, você fazendo esse check-up geral, às vezes você consegue identificar. E uma vez, você tocou num ponto muito importante, eu acho que a gente tinha que copiar. Eu estava num deslocamento, num trem. Eu estava indo para a Alemanha. Estava junto com meu irmão, né? E passou no trem aquele oficial olhando todo mundo, sabe? Então, assim, eu achei o máximo. Sim. Eu achei o máximo, porque, assim, estava eu e meu irmão. Mas imagina, se naquela situação tem uma mulher ou duas, ou uma mulher e alguém que está mantendo essas mulheres com o passaporte delas, você já vai ver quem vai entregar, se não é a mulher, é a outra pessoa, você já... Falou, opa, tá esquisito isso aí. Peraí, quem está me entregando o documento não é a pessoa? Aí tem, né? Aí tem que puxar de canto para conversar, Sim. porque o policial ele é muito experiente. É isso que eu digo que falta. Por exemplo, vai demorar um pouquinho mais a viagem? Vai, mas o policial vai ter que parar, entrar no ônibus, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, entender aquela dinâmica, porque esses crimes poderiam ser coibidos, Sim. Entendeu? O meu irmão, eu tenho descendência libanesa, né? Então, meu sobrenome... Né? Eu já puxei o lado da minha mãe, que é mais alemão, e meu irmão puxou o lado árabe. Então, ele tá aqui narigão, é mais moreno. Todas as vezes, olha, meu irmão ficou indo para os Estados Unidos,
ele era parado e confundido por um terrorista. Ele começou a ir para os Estados Unidos com uma pastinha, porque eles são tão organizados lá, que meu irmão passava e eles paravam meu irmão. Aí ele começou a trazer... Então você vê como é diferente. Olha, Não, né? mas exatamente, a própria polícia está checando quem está entrando, se essa pessoa está em perigo, se essa pessoa vai oferecer algum perigo para o país. Exato. Porque são várias questões. A pessoa pode estar em perigo, a pessoa pode, né, estar com alguma questão, algum problema, ou a pessoa pode vir a trazer algum problema. Exatamente. Entende? Depois que você deixou cruzar aquela fronteira, ela pode ser marítima, terrestre ou aérea, já era, porque aí é muito mais difícil. É verdade, tem toda a razão. Sabe? Você tem ali um controle, sabe, de fronteira, a não ser que a pessoa vai, sei lá, né, tentar entrar por uma área de fronteira ilegal, que, enfim. Sim. Que é assim, a gente vive num país de, né, extensão continental, né? Então, lógico que é muito complicado você checar todas as nossas fronteiras. Mas se ela entra aonde tem um controle, por que esse controle não é efetivo? É verdade, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente está falhando muito nesse aspecto. E a gente precisa mudar para ontem. Não, é assim, porque é muito triste quando a gente olha isso aqui, esses números e essa quantidade de tempo, e é um gasto muito grande, inclusive de dinheiro público. Sim. Porque depois que entrou, é o que você falou, o crime está instalado, É muito não mais difícil. é trabalhoso. A polícia civil, né, que é a nossa polícia judiciária, ela tem milhares de atribuições, né, ela está checando crime A, crime B, crime C. A polícia militar, ela está ali, né, naquele trabalho, né, ostensivo dela de não deixar o crime acontecer, mas, de novo, na grande maioria das vezes, essas pessoas estão socadas dentro de um quartinho, onde a própria polícia militar não pode entrar dentro de um quartinho, a não ser que ela tenha ali um mandado, alguma coisa aconteça, enfim, que ela receba alguma informação. Por isso que a população, inclusive, precisa denunciar. Tem que denunciar mesmo. As empresas vão ver um contrato, nossa, mas vai sair tão barato assim para mim? Tem que desconfiar, gente. Tem que desconfiar. Sabe, falar assim, deixa eu entender como é que é isso. E você que é empresário precisa denunciar isso. O empresário, eu acho que é o principal ponto. Eu acho que o empresário que se depare com uma situação assim, já tem que desconfiar e tem que trazer para nós essa informação. Não chega para nós. Chega para nós, Polícia Civil, tá? Quando acontece um crime ali. Que nem chegou para mim a violência doméstica, um estelionato. Eu tive um caso de um estelionato. Um assassinato. Um assassinato. Eu tive um estelionato que depois a gente foi ver que o local que tinha, a empresa que tinha estava toda clandestina. Então, assim, chega para nós de uma forma em que é muito mais difícil investigar e atribuir a responsabilidade penal para o agressor, para o responsável. Então, a impunidade impera. Sim. Porque a gente não consegue chegar efetivamente na pessoa que está cometendo essa rede, essa cadeia de trazer os bolivianos. Então, é importante a gente orientar. Gente tem que denunciar, né? E o Disque Denúncia, gente, ele preserva o anonimato da pessoa. Então, se você tem medo de alguma coisa, né, você pode fazer a denúncia anônima. Agora, quanto mais denúncia nós fizermos, mais a gente ajuda o trabalho da polícia, porque eles trabalham com estatística. Olha a quantidade de denúncia que está chegando aqui, desse local. Alguma coisa a gente tem que fazer ali. Aí a gente coloca o judiciário para trabalhar, a gente mexe com, né, com os consulados, com as embaixadas, o que está acontecendo? Porque, de novo, nós estamos falando de seres humanos. Não interessa a nacionalidade dessas pessoas. São seres humanos. Concordo com você plenamente. Então, se eles vão trabalhar no Brasil, eles têm que trabalhar, podem ser de qualquer nacionalidade, de forma digna. É o mínimo. É o mínimo, é trabalhar de forma digna. E ter direito a todos os seus documentos. Né? E essas empresas precisam pagar impostos, porque também não pagam, né? Então, assim, é crime em cima de crime, é um monte de delito, é um monte de questões. Assim, é um problema sério, doutora Patrícia. Está muito largado. Eu acho que está muito largado. Mas é isso, minha gente. Então, nós trouxemos aí o caso, infelizmente, né, do tráfico internacional de pessoas.
vamos deixar aqui o número do Disque Denúncia, que é o 181. Não deixem de denunciar. Quem souber, quem tiver qualquer informação, por favor, faça a denúncia. Vocês ajudam muito o trabalho da polícia. Vocês forçam, né, a própria justiça a tomar uma providência, o Estado tomar uma providência, né, as embaixadas e consulados tomarem uma providência e vocês vão estar ajudando outras pessoas, outros seres humanos. Porque não adianta achar que a polícia vai resolver todos os problemas, porque infelizmente não vai. Exatamente. Certo? Eu vou deixar aqui as redes sociais da nossa querida doutora Patrícia Chalfun. Quem quiser entrar em contato com ela, ela é uma delegada muito atuante e está sempre de portas abertas, não é verdade? Sim, estou de portas abertas. Porque esse é um outro trabalho que eu acho que é importante que o canal faz, é tentar aproximar a sociedade dos nossos delegados e delegadas. As delegacias estão de portas abertas, gente, sabe? É para que nós possamos também ir até lá. Então, se você tiver algum problema, precisar de ajuda, tem que pedir, tem que ir. E, principalmente, vocês precisam denunciar para que esse tipo de crime acabe. Quer dizer, acabar não vai acabar, mas que ele diminua, né? Exatamente. Vou deixar aqui também as nossas redes sociais e o nosso e-mail, que é op@medialendo.com.br. Se você tiver dúvidas e sugestões, é só enviar que a nossa produção está aí de portas abertas para te auxiliar. Doutora Patrícia, muito obrigada e a gente espera vocês numa próxima semana.